Este é o Slides Flamengo com você. Slides Flamengo, notícias do Flamengo, a bola da vez. Mila com você. Olá, nação. Sejam bem-vindos ao Slides Flamengo. Mila e eu, Bugrão, a notícia viva com você, em tempo real. Slides Flamengo chegando com mais notícias atualizadas para te manter torcedor rubro-negro, sempre bem informado das últimas dele, nosso rubro-negro Flamengo. Se gostar, considere deixar seu like, e vamos às notícias. Dia D para Santos. Flamengo e Atlético PR discutem detalhes finais para definir destino do goleiro. Goleiro de 32 anos quer defender o clube da Gávea, mas divergência de valores torna o último dia de inscrições para a Libertadores tenso. O prazo de inscrição para a primeira fase da Libertadores se encerra às 18 horas, de Brasília, desta sexta-feira, e o Flamengo corre contra o tempo para atender o primeiro pedido de Paulo Souza, um goleiro. Santos, do Atlético PR, é a prioridade desde a chegada do português. E o prazo para os cariocas contarem com ele na fase inicial da competição continental está expirando. A vontade do atleta segue com bastante peso para a conclusão da negociação. Desde o princípio deixou claro a Mário Celso Petraglia que queria defender o Flamengo. Nesta quinta-feira, ele reiterou a vontade de se transferir para o clube carioca. Se a transferência for concretizada, Santos, de 32 anos, assinará contrato válido por 4 temporadas. Ele chega no limite do prazo de inscrições para a primeira fase da Libertadores, que se encerra às 18 horas desta sexta-feira. Parcelamento. Preferências aqui e acolá distanciam os clubes, mas ao compromisso de não atrapalhar o sonho de Ademar Melo dos Santos Neto, que vê no Flamengo um salto na carreira. Se o Flamengo chegar aos valores pedidos pelo Furacão, o negócio sai. Paraibano de Campina Grande, Santos fez sua carreira profissional toda no Atlético PR. Lá, conquistou Copa do Brasil, 2 Copas Sul-Americanas e 2 estaduais. Com a camisa do Furacão, chegou à seleção brasileira principal e conquistou a medalha de ouro na Olimpíada de 2020, no Japão. PSV e Lyon indicam concorrência, e Flamengo dá brecha em novela por Andrés Pereira. Franceses e holandeses fazem contato para saber condições e chance de negócio no meio do ano. Jogador prioriza os cariocas, mas perda de espaço o faz deixar portas abertas para ofertas. O Flamengo ainda é o dono da banca. Basta executar o combinado com o Manchester United para ficar em definitivo com Andrés Pereira. Mas a proximidade da janela de verão na Europa cria concorrência pelo jogador, que não está confortável com as poucas oportunidades sob o comando de Paulo Souza. PSV e Lyon fizeram contatos para entender em qual estágio está a negociação. Flamengo e United têm acerto para a compra de 75% dos direitos econômicos do meio-campista por 10 milhões de euros. 52,4 milhões reais na cotação atual, mas os cariocas aguardam o desfecho do processo do Banco Central para concluir a transação. Rodolfo Landim já avisou diretamente a Andrés que o clube não desistirá do acordado, mas a perda de espaço na equipe titular e o assédio europeu pesam na balança. Assinar o contrato de 5 anos com o Flamengo segue sendo prioridade para Andrés, que, por outro lado, sente necessidade de um plano de carreira. A percepção diante da situação de momento é a de que falta convicção do clube, através do seu treinador, sobre a importância do meio-campista para a equipe. Desde a virada do ano, Andrés participou de apenas 7 partidas e foi substituído em 3. A perda de espaço é perceptível e, antes de sacá-lo do time titular, Paulo Souza já havia determinado que o volante não seria mais o responsável pelas bolas paradas do time, missão que ficou com Arrascaeta. No dia a dia, o treinador faz cobranças ao jogador para que seja mais incisivo com a bola nos pés e mude o posicionamento do corpo, para que potencialize suas principal qualidade, a batida na bola. Ao mesmo tempo em que não foi utilizado nas últimas 2 partidas, Andrés recebeu contatos de PSV, clube no qual fez as categorias de base, conforme revelado pela TSPN e Lyon, da França. As conversas foram no sentido de entender se o acordo de vínculo definitivo com o Flamengo seria irreversível, e tanto holandeses quanto franceses deixaram claro que cobrir os valores de compra e salário não seria problema.
A condição de reserva no Flamengo faz com que pessoas próximas do jogador batam na tecla de que faz mais sentido ser reserva em busca de oportunidades no United, até pela proximidade do fim do contrato, em meados de 2023. Andrés, por sua vez, ainda aguarda os meses que ainda tem de empréstimo para um diagnóstico mais preciso de sua realidade no rubro-negro. Após não utilizar o jogador contra o Fluminense, Paulo Sousa explicou sua opção de maneira genérica. Existe concorrência. O Thiago Maia também, infelizmente, teve um período que não pôde treinar que o condicionou a nível físico, condicional. E esta concorrência é importante porque são posições de grande desgaste, posições de ligação, posição que precisa ter muito trabalho sem bola, sobretudo para fechar linhas de passe nas costas da nossa primeira linha de pressão, em que muitas das vezes essa linha de pressão nem sempre funciona. Seja por uma questão estratégica de falta de compreensão neste momento, ou falta de alguma intensidade, porque sempre que pressionamos e somos ultrapassados, temos que continuar a pressionar. Prestes a completar 2 meses do acerto com o United, e a 3 meses do fim do contrato de empréstimo, o Flamengo reafirma o desejo de compra, mas não define a situação. Se o risco de melar o negócio depende de concorrentes que seduzam os ingleses, agora eles existem. Agora é com ele o torcedor raiz Bugrão. A notícia não é bom em Bugrão. Agora é com ele, o rubro-negro mais apaixonado desta nação. O que você pensa, Bugrão? Olá, Mila. Olá, nação. Olá, Mila. Olá, nação. Sim, Mila, nada boa. Exame aponta lesão na parte posterior da coxa e Vitinho desfalca Flamengo na finalíssima. Zagueiro Fabrício Bruno, que levou pancada no pé esquerdo, iniciou o tratamento nesta quinta-feira, substituindo no primeiro tempo da derrota por 2-0 para o Fluminense. O meio-atacante Vitinho é desfalque confirmado para a finalíssima do Carioca, marcada para sábado às 18 horas no Maracanã. Exame realizado nesta quinta-feira no Ninho do Urubu apontou lesão na região posterior da coxa direita de Vitinho. Fabrício Bruno, que levou uma pancada no pé esquerdo e foi substituído na reta final do duelo, iniciou o tratamento fora do primeiro jogo após um desconforto na coxa direita. Rondinei iniciou transição nesta semana e tem chance de reaparecer entre os relacionados para o jogo. Após a derrota do jogo de ida, o Flamengo precisa de vitória de 2 gols de diferença para forçar a disputa por pênalti. Se conseguir saldo de 3, fica com o tetracampeonato. Eita, nação, a coisa ficou séria demais. E ainda mais essa, hein, gente? Tô vendo que vou ter que apelar para um chazinho de erva cidreira, meu trevo de 4 folhas e ainda meu boné da sorte com o pé de coelho. Se alguém tiver alguma sugestão, por favor, pode dar, que eu já tô que não me aguento. Gente, esse jogo vai ser de matar. Fico por aqui, nação, aquele abraço de trincar as ripas das costelas, de tão forte, tchau, boa sorte, Mengo! Voltamos já com mais notícias de nosso rubro-negro. Te convido a estar sempre atualizado aos fatos e as notícias do Flamengo, se inscrevendo no canal Slides Flamengo, a dar sua opinião nos comentários e, se gostar do conteúdo, deixe seu like e compartilhe com os amigos e familiares. Rubros Negro. Deixo o meu abraço rubro-negro a você, tchau!